Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redcast Acif. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas empresas acham que sabem fazer, mas não sabem fazer direito, que é o branding de marca. E para falar disso hoje, estamos com a Suzy Ferreira, a proprietária da empresa Além do Logo. Suzy, muito obrigado por ter você aqui hoje. Muito obrigada, Lucas. E antes da gente começar a falar da diferença, o que é rede social, o que é um branding, como falar de percepção de marca, vamos entender um pouquinho quem que é a Suzy, essa pessoa por trás da empresa Além do Logo. Tá bom, então vamos lá. Bom, obrigada pelo convite. E eu comecei no digital em 2015, lá no Facebook, né? Eu vendia produtos de cabelo. E trabalhava também CLT em paralelo. E desde então eu não parei mais. Tudo que eu trabalhei eu fui levando para o digital. No Facebook, depois no Instagram, né? O que foi surgindo aí, todo o meu trabalho eu levava para o digital. Então, um pouco antes da pandemia, eu senti que eu podia ensinar as pessoas, porque o digital foi dando aquele boom, né? E todo mundo querendo criar conteúdo, né? Então, eu senti que eu podia ensinar, porque eu já tinha uma certa experiência, tinha resultados ali em vendas. Então, eu comecei a criar conteúdo sobre criar conteúdo, né? Sobre as plataformas, como vender nas plataformas digitais. E comecei a minha carreira desde então. E aí, com o passar do tempo, Lucas, eu vim sentindo que somente o criar conteúdo não era o suficiente, porque cada vez mais as pessoas estavam criando conteúdo, né? Cada vez mais pessoas estavam vindo para as redes sociais e estavam mostrando os seus trabalhos. E aí, eu senti que mesmo postando muito, fazendo tudo que era possível naquele momento, algumas pessoas ainda não tinham resultado. Alguns clientes chegavam para mim numa consultoria, né, falando: "Olha, eu faço tudo como manda o figurino, mas eu não estou tendo o resultado que eu gostaria, eu sinto que poderia ter mais resultado". E foi onde eu comecei a estudar e procurar respostas. Então eu fui estudar comportamento humano, tendências de consumo, fui estudar o mercado, né, e aí acabei conhecendo e me apaixonando pelo branding, que é sobre o que a gente vai falar hoje. E aí lá em meados de 2020 e 2021 eu comecei a trabalhar com branding efetivamente. Agora falando um pouquinho de mim enquanto pessoa, né, eu sou casada, tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 9 e um de 2 anos e meio. Eu sou formada em letras, então professora por formação, e eu acho que isso hoje me agrega muito nessa didática, nessa estruturação de metodologia para passar para os clientes. Também fiz técnico em administração pela Industrial e depois vários cursos nas minhas áreas ali de atuação, né. E acabei de finalizar minha pós-graduação em neuromarketing. Legal. Sim. E falando do tema do branding, hoje nós acompanhamos esse boom digital, um novo modelo de vender, de se aparecer nas redes Uhum. sociais. Então, muitas empresas postam, muitas empresas estão fazendo conteúdo, gerando um monte de informação na rede social. Só que a gente percebe que isso geralmente não é feito de forma correta, isso não é assertivo. E para as pessoas entenderem essa diferença de postar e de gerar identificação e percepção, Uhum. isso o brand é feito justamente para isso. Então explica um pouquinho melhor para nós como que essa estratégia pode ser feita para que as pessoas realmente tenham um aproveitamento muito bom quando se fala de rede social. Uhum. Que percepção que a minha marca passa, não só da minha logo, mas tudo que eu faço, a história que eu conto e como que eu consigo passar isso para o meu cliente utilizando o brand como ferramenta. Uhum. Na verdade, o branding, Lucas, ele é a gestão da sua marca, né? Brand é marca em inglês, Sim. e o branding, esse ING no final, é o movimento, é o É a cuidado, ação do a negócio. ação. Então, é você estar sempre olhando para tudo que envolve a sua marca, né? Então, é esse cuidado com todos os pontos de contato. Eu gosto de falar para os meus clientes que, para o cliente Uhum. deles, tudo é a sua marca. O seu funcionário é a sua marca. O seu espaço físico é a sua marca. O seu caixa, o seu
A plataforma que você usa para receber pagamento, o seu entregador Sim. é a sua marca. Então, tudo que tem contato com o seu cliente, para ele, é tudo a sua marca. Isso. Então, você tem sim que cuidar de tudo isso. E você fazer essa gestão é uma estratégia de branding, é fazer branding. Só que, com esse ápice das redes sociais, acabou que tudo se resumiu ao digital. Né? Então, hoje muitas pessoas, algumas não, mas a maioria, acha que branding é se posicionar nas redes sociais, é criar conteúdo para as redes. Ou então é você ter uma logo bonita, uma identidade visual, uma paleta de cores muito bonita. E sim, tudo isso faz parte do branding, mas só que é numa camada mais interna, porque o branding, ele é muito mais do que isso. Tá? Então, identidade visual, logo, paleta de cores, fontes, elementos sim, está dentro do branding. Comunicação nas redes sociais, em outros canais, também está dentro do branding, porque é ele que vai dar o recurso, a base para que tudo aquilo seja feito, mas só que envolve muito mais coisas. Como eu estava te explicando, né, a gente pode fazer uma comparação com uma cebola, né? O branding é a cebola toda. E aquelas camadas internas é tudo que a gente vai trabalhar dentro do branding, que envolve o tom de voz, a identidade da marca, o atendimento ao cliente, os elementos, as emoções, as sensações que a gente gera nesse cliente. Aí entra a parte de identidade visual, a parte de comunicação, né? Só que tá tudo lá dentro. No fim, é tudo branding, tá? Então, assim, não se resume mais a só conteúdo ou só uma bela identidade visual. Né? Então, o brand hoje não é só uma logo bonita, né? Ela só é a pontinha do iceberg e depois disso tem várias outras ações para complementar isso que foi feito. Isso. E quando a gente olha para essa questão do branding, nós temos hoje o advento da IA, que pode ser jogar muito ao nosso favor, ou ao mesmo tempo ela pode jogar contra aquilo que a gente quer, porque a gente percebe que hoje é uma padronização de muita coisa. Sim. E a gente entende que isso não é branding, isso é uma coisa assim totalmente massificada, que não há diferenciação de nada e tá tudo muito igual. E a gente sabe que hoje o cliente, o consumidor, ele quer algo que é muito mais real, que é muito mais... A palavra me fugiu agora, mas como é que é a palavra certa que eu posso dizer? Autêntico. Autêntico, exatamente. Sim. O cliente ele busca algo autêntico hoje. E quando você fala que o brand ele é várias camadas, como que você consegue identificar isso e na sua ação com esse cliente, qual que é o primeiro passo que você toma para mostrar para ele, olha, não tá legal, tá muito genérico, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Quais são as ações que você toma para que isso seja, para que a empresa dele seja diferenciada das demais? Olha, é muito interessante você trazer esse ponto, porque hoje quase 90% dos interessados em fazer uma estratégia de marca, né, dos potenciais clientes que chegam até mim, eles já vêm, às vezes, com uma identidade visual feita na IA, ou eu entro ali na rede social para dar uma olhada, fazer a pesquisa sobre quem é esse cliente, e ele faz artes ali Sim. com IA, né? Então, assim, realmente isso é muito verdade, está tudo ficando muito massificado, muito igual, sabe? E as pessoas estão produzindo, de novo, porque acham que cuidar da sua marca é criar conteúdo, sim, é uma coisa muito importante, né? Mas não é. E às vezes, quando você tem problemas estruturais que o branding vai olhar, você só está replicando aquilo no seu conteúdo. E o cliente percebe aquilo que é igual. O cliente Ele percebe isso. Sim. Então, e a gente ignora. A gente verdade. olha uma imagem, uma propaganda feita com IA, você não presta a mesma atenção, não olha com aquele carinho Exatamente. que quando é um vídeo real, né? Um vídeo autoral ou uma foto né? orgânico mesmo, espontâneo. Né? Por isso que cada vez mais nas redes sociais está em alta esse tipo de conteúdo que a pessoa simplesmente pega o microfone e vai falar. Porque a gente sabe que é a pessoa ali. Sim. Né? Então isso é muito real e eu vejo que a IA ela veio para agilizar muita coisa, ela veio para nivelar. Então aquelas pessoas que realmente não têm assim, como começar, que sabe, ajuda. E o empresário, hoje, às vezes, ele começa sem recurso mesmo, né? Sim. Então, ela ajuda muito nesse sentido. De criar conteúdo, de criar uma identidade visual, algo ali para começar, para rentabilizar, né? Então, assim, eu sou fã da IA por conta disso. Mas chega um momento em que é preciso olhar para a marca de verdade. Por quê? O que está acontecendo hoje? O preço é o protagonista.
Vamos pensar assim. Porque está todo mundo igual, está todo mundo criando conteúdo massivamente, está todo mundo fazendo a mesma coisa, como que a gente vai se diferenciar? Você tem que oferecer o mais barato, senão você não vai vender. E o branding, ele vem trazer todo um significado, uma conexão e uma autenticidade para a marca para que ela consiga sair dessa guerra de preços. A gente fala muito também, pode encaixar isso no posicionamento, né? Sim, Né? Porque você sai da guerra de preço e começa a se posicionar como autoridade naquele tipo de produto ou tipo de serviço. sim. Mas para que isso aconteça, a cebola, igual você trouxe o exemplo aí, ela tem que ser muito bem estruturada. Não basta pensar só na logo e no vídeo que eu vou subir, mas em toda a experiência. Em todo, lembrando que o cliente, para ele, tudo é a marca. Tudo é a marca, Tudo é a marca. exatamente. Então, e não só autoridade, Lucas, a questão de mostrar que você entende o seu Sim. cliente, que você resolve o problema dele, que você tem aquilo que ele precisa. Porque uma outra coisa que eu gosto sempre de trabalhar com os meus clientes é que o produto ou o serviço que você consome também fala alguma coisa sobre você. Exatamente. Também te posiciona no mundo. Então, você está tomando seu café de uma determinada marca. Eu já sei que você gosta dessa marca. O que que isso diz sobre você, para mim? Então, qual é a imagem que eu vou ter de você a respeito disso? E as pessoas, inconscientemente, elas fazem isso, Uhum. né? Elas selecionam, não, dividem ali as pessoas de acordo com as marcas, os lugares, as pessoas que elas estão próximas. Lembrando que o cliente também é uma marca pessoal, então ele usar a sua marca diz algo sobre ele. Eu sempre tento lembrar os meus clientes disso. E aí, pensando na outra parte do que você me questionou sobre o que é o branding, como que ele ajuda as marcas a crescerem, o objetivo dele é justamente esse, é levar a marca de um ponto A para um ponto B, é fazer a marca crescer, a marca evoluir. Vários clientes me procuram já numa maturidade de negócio. Alguns têm 5, 10, 30 anos. E eles estão passando, ele começou do jeito que dava, com os recursos que tinham. E aí chegou um momento que eles precisavam se diferenciar. Porque o mercado engole, né? As pessoas, eles se atualizam, então a concorrência vem mesmo. Né? E o branding, ele ajuda muito, ele soluciona essa dor, ele resolve isso, porque ele entende o que é a identidade da empresa. E a identidade no sentido de, qual que é o meu propósito? É ajudar as pessoas e melhorar o mundo. Não é nada disso abstrato. É entender de fato como que a empresa melhora a vida da pessoa de uma forma palpável, tangível, né? Ou então, que jeito que ela facilita a vida da pessoa. Como ela resolve um problema que ela tem. E isso a gente só consegue entender isso depois de pesquisa, de conversar com as pessoas, de entrevistar as pessoas. Sim. Eu trago entrevistas para o meu processo de estratégia justamente por isso. Porque eu pergunto para as pessoas quais são as percepções que elas têm a respeito da marca, o que o nome da marca diz para ela, como que ela é atendida, o que ela acha do produto, se ela já teve algum problema, e assim, muitas outras coisas, né? Então, eu gosto de conversar para entender o que é de fato o diferencial da marca. Converso com funcionários, converso com clientes, converso com fornecedores e com sócios, claro, para entender qual é essa identidade, essa essência da marca. É legal, porque ouvindo você falar toda essa explicação do branding e fazendo um paralelo com a rede social, com tudo que a gente tem de facilidade aí hoje, a gente entende que as empresas estão mais preocupadas em aparecer do que realmente gerar percepção, né? Sim. E percepção e posicionamento. Uhum, E tem uma palavrinha, não sei se a palavra correta é essa, o tal do equity. uhum. Quanto que a sua marca vale? E as empresas hoje não têm muito essa preocupação com o valor de marca, simplesmente somente quanto que eu estou vendendo no mês, Uhum. né? Porque não tem essa ideia geral do branding enquanto uma cebola das camadas que tem que ser E tudo... da longevidade do negócio. Exatamente, né? Até uma frase que eu ouvi, acho que ela é um pouco meio forte, mas eu acho legal, que o lucro do caixa ele é a esmola do empresário, porque o que vale realmente para ele é o equity, quanto que a marca dele vale. Uhum. Né? E o brand justamente traz isso Isso. para você conseguir fortalecer a sua marca e deixá-la com uma percepção muito mais consolidada no mercado. Exatamente. E aí, o equity, o valor da sua marca, ele vem de quanto você gera valor. Uhum. E do quanto você é importante para o cliente, para a sociedade, para o mundo, para o momento atual. Né? E entra na segunda parte da estratégia de marca, que é a estratégia de negócio, é a visão de negócio.
né? Porque o branding, ele não pode ser um PDF lindo que você recebe, que fala coisas maravilhosas sobre a sua marca, as cores, os valores, né, dela, e que você vai deixar ali numa gaveta e nunca mais vai utilizar. Sim. Então, ele precisa estar alinhado com a visão de negócio, com a operação da empresa, com os colaboradores, a cultura da empresa, né? Então, ele precisa alinhar tudo isso para só depois ir para uma terceira parte, que é a comunicação, é a expressão da marca. E aí Uhum. sim, como que ela vai se posicionar numa rede social? Como que ela vai participar de um evento? Como que ela vai patrocinar uma Copa do Mundo? E aí sim é a comunicação, as redes sociais. Então, percebe que vem toda uma construção antes, que parte da essência da marca, a visão de negócio e como que ela colabora com o mundo, o que está ao redor dela, e gera lucro, Sim. e é saudável, e é longeva, para depois ir para uma comunicação. A gente percebe que muitas empresas hoje se comunicam bem, mas se conectam mal. Sim, Acho que é o maior problema é. de tudo é isso, porque a gente entende que entre o produto e a minha empresa há uma pessoa no meio. Então a pessoa que eu digo é o cliente. Isso. E ela que sempre que vai tomar a decisão da compra ou não. Uhum. Então o quanto que o fator humano ele é importante dentro do brand, porque eu entendo que tudo é feito voltado para esse fator. Porque se eu não gero conexão, se eu não gero a percepção, o valor de marca para essa pessoa, eu não consigo realmente passar para ela como a marca é importante, o porquê que ela precisa desse produto. Uhum. E Porque a gente, escolheu o meu porque e não escolheu o o meu, outro. não do outro. Uhum. E a gente volta naquela conversa anterior que a gente teve aqui no nosso bate-papo. Que tá tudo ficando muito parecido, né? Verdade. Então, você na sua experiência, e não sei se você tem algum caso que possa trazer para nós, o quanto que o fator humano, quando eu falo fator humano ao cliente, ele é decisivo para mudar todo o rumo de uma empresa. A empresa estava vindo para cá, não, agora eu preciso saber que eu tenho que vir para cá, por conta que através do estudo do brand que eu fiz com a SUS, eu tenho que mudar toda a minha forma de trabalhar porque não estava no caminho certo. 100%. O fator humano é tudo. E claro que a gente precisa entender o que a sociedade, né, o momento atual, o espírito do tempo que a gente fala, né? Sim, é O verdade. quanto ele interfere nisso. E o branding, eu gosto de falar que ele reduz o esforço de venda, ele reduz o custo do cliente. Então, ele vai ajudar uma estratégia de marca bem feita, uma gestão de marca, de branding bem feita, ela vai ajudar em todos os departamentos da empresa, inclusive na relação tanto do cliente quanto dos colaboradores. Porque o endomarketing que a gente fala, né, a cultura interna da empresa, também é muito importante. Por quê? Não adianta você ter uma estratégia de branding maravilhosa se você não consegue transmitir isso para o seu colaborador, que às vezes está lá na frente do caixa, está lá no atendimento, né? Então, realmente, o fator humano é 100% importante e a gente precisa trazer, né, acolher todo mundo e comunicar o que é a cultura dessa marca, essa gestão de marca para ele, para que tudo seja bem coerente, bem alinhadinho, né? O cliente, ele precisa enxergar a mesma coisa em qualquer momento que ele tiver contato com a sua marca. Então, ele tem no Instagram, ele vai ter uma percepção. O que é uma percepção? Ele vai olhar e ele vai ter alguma emoção ou algum julgamento, um pré-julgamento a respeito da sua marca. E precisa ser positivo para que ele compre com mais facilidade. Sim. Né? E aí, pensando nisso, ele vai para o WhatsApp. Como que ele vai ser atendido? Né? E aí ele compra e ele recebe o produto. Como que é abrir esse produto na casa dele? Né? Tudo isso é o branding. Né? A gente cuida de todas essas E a questões. gente fala que é a experiência do cliente, né? A a famosa experiência do cliente, desde quando ele é recebido até o produto sendo usado, como que foi esse processo todo, né? Desde do olá, me chamo Lucas, eu quero comprar, até o produto recebido, né? O João Branco, que é o que cuidava do McDonald's, da comunicação do McDonald's, e hoje tem o Desmarketize, não sei se você conhece, ele tem uma frase muito legal que é assim: o melhor consultor de marketing do mundo é o seu cliente. Porque se você conversa com ele, se você está preocupado com o que ele sente, com a sua marca, como ela se parece para ele e qual a experiência dele com a sua marca, você tem todas as respostas ali. E aí você precisa, claro, saber o que fazer com isso, é onde entra, né, o nosso papel enquanto estrategista. Mas se você tiver o seu cliente no centro,
você consegue as respostas que você precisa. E o maior propagador da sua marca também é o cliente, né? Também é o Mas cliente. pensando nisso pro lado positivo, que isso também pode ser negativo, né? Então, a premissa é verdadeira dos dois lados, né? Ele pode propagar bem ou propagar mal, né? Com Então, certeza. E geralmente propagar mal é o que acontece com mais impacto e velocidade. exatamente. Eu não sei se esses números são atuais, mas para cada 10 clientes atendidos, acho que 4 ou 5 falam mal. Acho que alguma coisa nesse sentido. Isso já pode ter mudado, que faz tempo que eu tive essa informação. Eu acredito que seja verdade, porque entra naquela questão que a gente falou que tudo para o cliente tudo é a sua marca. Sim, Então, se o seu entregador terceirizado de aplicativo chegou lá para entregar a comida dele fria, demorou, enrolou, parou para atender o telefone, né? É a sua marca. Ele não quer saber se é do entregador, é a sua marca. hoje, além do cliente comprar o produto, ele compra o senso de pertencimento, né? Hoje eu tenho um iPhone porque, além de ser um bom aparelho, eu pertenço a um grupo seleto de pessoas que têm o iPhone. E eu falei o iPhone porque é um exemplo mais claro, mas tem várias outras marcas que fazem isso, né? Gera esse senso de pertencimento e esse senso de exclusividade. Né? Então eu entendo que o branding ele vem conseguir de fato realmente falar, ó, você é exclusivo, mas essa exclusividade ela tem um preço, porque a experiência do cliente ela tem que ser completa desde o início até o final. Né? Então eu entendo que é assim que a gente consegue entender melhor o brand, não só como uma logo bem feita, uma logo bonita, mas todo o processo que envolve desde o olá até o final desse cliente utilizando o produto. É isso mesmo. E você viu, não sei se você viu aquela Ferrari que lançou agora, a Lucci, que é elétrica. Essa ainda eu não vi. É. Eu sei que teve um pouco de resistência dos ferraristas tradicionais, Sim, né? totalmente. E isso fala muito sobre branding e posicionamento também, porque, não criticando, apesar de eu particularmente não ter gostado muito do design da nova Ferrari, ela mudou completamente. Eles trouxeram um designer que desenhou alguns aparelhos da Apple e não trabalha mais com a Apple, mas eles trouxeram essa pessoa e ele mudou completamente o design da Ferrari, né? Então, a Ferrari, ela tem um grupo. Ela tem um grupo que compra, que consome não só os carros, mas outros produtos, né? O Sim. carro em si, ele tem um ronco, ele tem um barulho, ele tem uma experiência, ele gera uma sensação, né? E um carro elétrico, independente de questões ambientais, do que é certo, o que é errado, ele não tem esse barulho, que é o que traz uma experiência diferenciada para os clientes da Ferrari, Sim. né? Então, está havendo essa resistência por conta disso. E eu vejo isso acontecer assim, principalmente com empresários menores, e às vezes até começando agora, que eles ficam com medo de se posicionar, né? De abraçar um território para si e deixar de atender outras pessoas. Então, eles falam, olha, eu quero um cliente mais premium, uma clínica de estética, por exemplo. Eu quero atender uma cliente que vai fazer um serviço completo, porque o meu atendimento é premium, eu uso os materiais de excelente qualidade, tudo de primeira linha. Então, o meu serviço é caro. Mas eu não posso deixar de atender aquele outro cliente que é mais classe C, D, E, porque, né, estou começando, eu preciso de faturamento. Não. Por quê? Não que o cliente que vai ter um investimento menor, ele não pode ser seu cliente. Ele pode ser seu cliente porque ele merece um atendimento premium. Porque às vezes ele vai presentear, porque às vezes ele quer uma experiência ali diferenciada. Talvez até não se torne seu cliente recorrente. Mas em algum momento ele vai utilizar porque ele merece, porque ele teve uma conquista, porque ele teve uma entrada financeira. Então ele vai poder investir no seu negócio. Mas se você determinou, e não é errado escolher um ou outro tipo de público, é uma questão de posicionamento mesmo. Mas uma vez que você determinou que você vai atender um público mais classe B, classe A, então você tem que oferecer uma experiência que vai conversar com esse público, que vai se conectar com esse público. E o contrário é a mesma coisa. Se o seu produto ele é mais de ticket mais baixo, então você tem que conversar com esse público. Né? E não que um classe A não vai comprar de você, mas o seu objetivo principal deve se conectar com esse público. Pegando esse exemplo da Ferrari que você trouxe, a Ferrari ela teve duas mudanças na sua postura muito grande, que foi inserir o carro elétrico no seu portfólio de produtos e quando eles inseriram também o SUV no seu portfólio de produtos, que a própria marca falou que não faria o SUV, por conta que iria contra totalmente os ideais da marca.
Só que eles foram obrigados, teoricamente, e forçados a fazer o SUV, porque todos os seus concorrentes estavam fabricando os SUVs premium. Uhum. E quando a gente... Estrategicamente, pensando em negócio, eles tiveram que lançar. Então assim, era onde eu queria chegar. Uhum. Né? Eu tenho meu público específico, que eu tenho que atender esse pessoal que é totalmente fiel à minha marca, ao meu modelo e ao meu produto. Só que eu preciso expandir. E teoricamente eu tenho meio que trair esse pessoal. Até onde que isso é seguro? Porque, tudo bem, eu estou confortável no mercado com todos os veículos que eu ofereço, todo mundo sabe qual que é a minha marca e qual que é a proposta da minha marca. Só que eu preciso também inserir nesse mercado aqui. A gente não tá na cabeça do empresário para a gente entender qual que é a estratégia, mas é correto ou não trair o público, entre aspas, para trazer um produto novo e desconfigurar um pouco a proposta da marca? Excelente questão. E assim, realmente, não dá para a gente entender o que está por trás da cabeça do dono, mas também eu imagino que tenha investidores por trás e muita Sim. gente envolvida, dependendo, né, de uma lucratividade ali, o que é totalmente aceitável e comum. É porque quem dita a moda é o mercado. Se o mercado tá pedindo SUV, eu preciso fazer SUV, porque o meu concorrente tá fazendo. Sim e não. Então, assim, é uma dúvida e é uma coisa muito, muito maluca, porque eu vou trair o meu público, mas ao mesmo tempo eu deixo de atender o mercado que é maior que o meu público e eu posso ter um público maior ainda. Né? Então, realmente é uma coisa para se pensar. Sim, é uma coisa para se pensar e existem várias estratégias que podem ser feitas. Só que a gente precisa voltar lá na identidade da marca e fazer a pesquisa, conversar com as pessoas, ver como elas se sentem. No caso da Ferrari, que já tem uma comunidade muito forte, muito estabelecida, talvez lançar uma submarca, uma outra categoria que todo mundo sabe que é da Ferrari, mas é para um outro público específico, e aí toda uma comunidade é criada ao redor disso, e aquela não está desamparada. E aí ela não vai se sentir traída, né? Então, precisa fazer esse retorno para a identidade, para a essência da marca, para essa comunidade entender o que eles esperam. Por isso que pesquisa, gente, é muito importante. Entrevistas, falar com a pessoa, e hoje em dia tem muitos recursos para fazer isso, né? Então, volta para a essência, entende o que é, e a partir disso você cria uma estratégia de negócio, né? Não estou falando que a Ferrari acertou ou errou, gente, não é nenhum objetivo fazer isso. É só o método, né? É só o método. Mas assim, olhando de fora, a gente tem visões e visões, Sim. né? E trazendo isso para o pequeno empresário ou o médio empresário, é sempre mais fácil, porque a gente volta para essa identidade, né? Olha para a concorrência e vê, olha, eu vou manter isso dentro da minha marca, eu vou criar uma outra marca, ou então uma submarca dentro disso, de que forma eu vou comunicar isso? Como que eu vou preparar o meu público para isso, né? Não é simplesmente chegar com um produto ali e querer que a sua comunidade aceite, porque ela vai sentir uma resistência mesmo. Então, precisa fazer uma comunicação muito bem feita. É a estratégia completa de marca, né? Então, precisa ter esse cuidado. Seria o não é só rebrand você nesse pegar, caso. é um reposicionamento. Reposicionamento. Né? Exatamente, não é só você pegar e empurrar o produto para ele. É você entender, a minha comunidade quer, precisa, a sociedade quer, precisa. Sim, ok, tá decidido, então vamos fazer. Como que isso vai ser feito? De que forma eu vou comunicar? Isso vai manchar a minha marca? Isso vai agregar para a minha marca? Como que eu vou comunicar isso? Eu trouxe essa provocação justamente para a gente entender, porque nós falamos de brand de construção. Agora nós estamos falando de reconstrução de algo que já está consolidado, né? Eu vou tirar do público do carro esportivo, que eu vou fazer um SUV que também é esportivo, mas é uma outra proposta, né? Então eu tenho que fazer um reposicionamento de uma marca que já está posicionada. Então eu queria trazer essa provocação para a gente entender que ele pode ser aplicado nesses dois momentos, tanto na construção quanto na reconstrução. É possível, ou você trabalha com esse reposicionamento, ou você traz alguma coisa agregando para sua marca. Então, olha, minha comunidade, estou cuidando de você. Estou aqui, somos a mesma coisa, né? Vamos juntos, mas vamos trazer também uma outra galera numa outra categoria que eu também vou atender. Então, também é super possível, né? E aí, pensando em reposicionamento, eu queria trazer um exemplo de um cliente que eu atendi recente, que é uma marca de 10 anos de existência, num mercado totalmente competitivo,
muito competitivo, muito guiado por preço e que eles não têm um contato direto com o cliente, porque o produto deles é vendido através de distribuidores. Então, eles chegaram ali num patamar, uma empresa mineira, eles chegaram num patamar que, olha, a gente está no nosso máximo, o que a gente poderia atender aqui na região a gente já atende, os nossos distribuidores são satisfeitos, quem conhece a nossa marca não troca por nada, mas eu cheguei ali num platô que eu preciso crescer, eu tenho capacidade produtiva para isso e eu quero crescer. Então, ele me contratou para a gente olhar para toda essa essência, essa estratégia de marca e traçar um plano aí para os próximos 10 anos. E foi muito interessante, porque, às vezes, aqui a gente falou da Ferrari, que fez uma ação ousada, Sim. né? E agora eu estou trazendo um case de um cliente meu que fez uma ação pensada, que está fazendo uma ação de reposicionamento pensada, né? E então, nós criamos para ele todo um plano para os próximos 5 anos, ele está atendendo o Brasil todo através do quê? Do que é o diferencial dele. Então, eu falei com várias pessoas envolvidas, eu falei com os distribuidores, eu fiz pesquisa de concorrente, né? E a gente entendeu que é um mercado guiado por preço, é um mercado um pouco desleal a nível de metragens e quantidades, que nem sempre o que está ali na embalagem é o que está dentro da Que é embalagem, entregue, né? é o que é entregue. E tudo isso a gente percebeu que era comum no mercado dele, né? E falando com as pessoas, com os clientes, os distribuidores dele, eles trouxeram, olha, eu nunca tive problema com essa marca, porque se ele promete que ele vai me entregar 200 metros, ele me entrega 202, 201, 203, nunca 190, nunca 195, nunca abaixo, né? Então, uma outra coisa, ele nunca falha no prazo de entrega. Se ele fala que vai me entregar com 2 dias, com 2 dias a carga está chegando. E para o distribuidor, que é o cliente dele, isso é maravilhoso, ele tem previsibilidade, né? Então, nós mapeamos isso, criamos todo um slogan, um manifesto, uma comunicação, uma campanha, mudamos a identidade visual para ficar mais atrativa para o público em geral, né? E estamos traçando, que ainda está em implementação esse cliente, estamos traçando uma estratégia digital e também eventos e ações no físico, né? Para ele poder fazer. Mas para trazer esse distribuidor como um defensor da marca. Porque como que eu vou fazer o distribuidor escolher vender a marca dele e não a do concorrente? Seria tipo uma prova social, né? Mais ou menos. Teoricamente, mais ou menos. Sim, mas na verdade eu preciso trazer... Eu preciso levar o branding para o distribuidor. Eu preciso levar a cultura, a essência da marca, a estratégia da marca para o distribuidor. Trazer ele junto. Então, às vezes com programas de incentivo, com treinamento, com agrados, com visitas, chamar o cliente para a fábrica, o distribuidor para a fábrica, para ele ver a grandiosidade. Então, são algumas das ações que a gente propôs para ele, para que ele consiga chegar em outras regiões. Então, assim, para ele se posicionar em lugares onde ele ainda não está e comece a brigar com marcas maiores que já estão estabelecidas nesse mercado, por exemplo, né? Então, tudo bem, a rede social vai estar ali, eles não têm, olha, uma empresa com 10 anos de mercado sem rede social, tá? Eles só têm a comunicação através dos distribuidores. Então, a gente vai começar uma estratégia digital para que essa marca se torne familiar às pessoas. E quando elas verem a marca lá no distribuidor, elas sintam um pouco mais de confiança para comprar. E aí o distribuidor, satisfeito com a marca, confiando na marca, sendo incentivado, estimulado pela marca, ele vai querer vender ela também. Então, é todo um plano de crescimento aí que envolve o digital e o offline também. Mas é legal, Suzy, que você traz dessa empresa que viu a necessidade de, por mais que uma empresa consolidada, de se readaptar e se reorganizar no mercado, né? Porque é muito competitivo, é muito concorrido, e a gente sabe que precisa de ter esse diferencial. Sim. Então, para que uma empresa hoje ela seja realmente fixada no mercado, ela seja lembrada,
Eu até quero que você traga algumas dicas para quem nos assiste ver alguns pequenos detalhes no quanto você pode ajudar nesse processo. O que você julga que é mais importante nesse primeiro momento para que a empresa ela seja lembrada? É a experiência do cliente, é a estratégia de negócio, a essência da marca. Então, o que a empresa precisa ter? Óbvio que precisa de ter todos. Mas nesse primeiro momento, o que é mais importante que a empresa consiga consolidar para que ela tenha uma marca memorável no mercado? Tá. Bom, como se ela fosse começar agora, né? Por onde Exatamente, ela por onde que ela começaria? Sim. começaria? Olha, eu acho que com as redes sociais dá sim pra gente começar trazendo o cliente mais para perto, mostrando um pouco mais de bastidores, mostrando o funcionamento. A gente tem aí um exemplo que é o pessoal da CIMED, né? Os CEOs da CIMED. Então, você trazer um pouco mais dos bastidores, da visão da marca, do relacionamento, de como que as coisas acontecem ali por trás, enquanto a gente vai lapidando, ou seja, melhorando, né? E aí, alinhando tudo, às vezes com o seu tráfego pago, com a sua agência de social media, enfim, com a identidade visual, mas já trazendo esse cliente sempre para perto, porque hoje as pessoas, com essa ascensão da IA e tudo muito pronto e excesso de conteúdo, quanto mais a visão de dentro a pessoa tiver, mais fácil gera uma conexão. E às vezes a pessoa ela não tá ali te acompanhando pelo seu produto em si, mas em algum momento ela vai comprar, porque ela se conecta tanto com a sua visão, com o seu lifestyle, com os bastidores e ali a rotina da empresa, da sua marca, que ela em algum momento ela vai comprar, ou ela vai confiar, aquilo vai ser familiar para ela. Mas só isso não é o suficiente. Porque também já existem pessoas fazendo isso de uma forma maravilhosa, mas é um excelente começo. Enquanto isso, a gente vai cuidando dessa essência, dessa lapidação da comunicação. O pequeno empresário, o médio empresário, a empresa nasce dele, né? Então, assim, geralmente já nasce com um propósito forte, já nasce ali com uma visão muito clara, já nasce com essa proximidade com o público. Então, leva isso para as redes sociais, vamos transformar isso numa comunicação mais forte, mais potente. Então, criando um slogan, né, uma tagline, uma frase de impacto, criando uma comunidade, indo além do seu produto, né? Hoje em dia a gente vê marcas fazendo eventos, patrocinando eventos, criando seus próprios eventos, trazendo para perto de si. E aí você começa a sentir o que essas pessoas querem, o que elas precisam e como que a sua marca resolve isso para ela. Tudo isso você vai transformando em conteúdo. E aí, em paralelo, você vai lapidando a sua identidade visual, você vai cuidando da sua comunicação e as coisas vão se ajeitando aos poucos. É difícil dar um passo a passo, porque cada negócio é muito único. Cada caso é um caso, né? Cada um quer. Então, é tudo muito personalizado, muito único, né? Cada empresa precisa de uma estratégia diferente. Mas é um bom começo. Não, legal. Esse é um tipo de assunto que é muito bom conversar sobre ele, porque é um assunto que ele é sempre atual, né? Que a gente sempre tem que deixar as nossas empresas cada vez mais vistas e bem posicionadas, né? Porque eu acho que a visibilidade hoje ela é uma coisa meio que fácil de conquistar. Agora, o posicionamento e a percepção é um pouco mais complicado. E é um assunto muito bom que a gente comece a entender onde eu posso ajustar os ponteiros para que realmente a percepção que eu tenho da minha empresa, o meu cliente tenha também. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Agora, Suzy, falando um pouco da prática, quando você pega uma empresa que você tem que fazer esse brand ou esse rebranding, qual que é o passo a passo que você trabalha? Primeiro eu vou fazer isso daqui, primeiro eu olho isso. Por mais que cada caso é um caso, mas tem um processo a ser seguido. Né? E como que você entende esse processo? Como que você aplica esse processo quando você pega uma empresa para fazer um trabalho? De novo, depende se a empresa está nascendo agora ou se ela já existe. Então, assim, tem todas essas questões. Mas, geralmente, é a essência. Então, a gente vai fazer todas essas pesquisas, falar com todo mundo, entender qual é a percepção existente dessa marca. E a gente vai para o mercado. Vamos pesquisar o mercado, o segmento, a categoria dele, olhando para o comportamento da sociedade, porque a marca ela precisa ser relevante para o momento. Não adianta a gente estar num momento, por exemplo, de Copa do Mundo e querer trazer uma outra coisa que de Halloween, por exemplo. Não tem nada a ver. Então, o serviço, o produto vendido, ele precisa ser relevante para o que a sociedade precisa no momento. Então, a gente alinha tudo isso, pesquisa tudo isso, entende muito. Eu gosto muito no neuromarketing de trazer o comportamento humano, o comportamento do consumidor, porque a empresa precisa solucionar essas questões. Então, a gente olha para a empresa, olha para o mercado, e aí, a partir daí, começa a traçar algumas
algumas diretrizes estratégicas, ou seja, ações. O que ela vai fazer para chegar no objetivo dela, né? E a gente sempre parte nós sempre queremos chegar num objetivo, né? Então, assim, todas as empresas querem gerar lucro, mas além disso, né, qual que é o objetivo da marca? Qual que é o propósito da marca? Então, a gente tem que fazer essa empresa chegar lá. Aí depois a gente vai para a estratégia de negócio. Isso é viável, isso não é? Quais ações nós vamos fazer? Quanto isso vai custar? Qual vai ser o cronograma? Como que vai ser? Então, toda essa parte mais tática do negócio, né? E depois a gente vai para a comunicação. Algumas marcas precisam de uma nova identidade visual, precisam fazer ali um rebranding, que eles falam, né? Trazer alguma coisa nova. Por quê? O ser humano, ele é muito visual. Então, você mostrar essas mudanças internas, talvez com uma questão visual junto, um pacote visual junto, vai ajudar a tornar mais palpável todas essas mudanças. E aí junto pode vir alguns conteúdos, campanhas ou ações para comunicar essa mudança também, tá? Então, grande parte dos clientes mudam também a identidade visual nesse momento. Alguns até mudam de nome. Eu já fiz uma mudança de nome de uma empresa de tecnologia com 33 anos de mercado. 33 anos. E foi um sucesso, foi maravilhoso. Depois, em outro momento, eu posso te contar. Bom, mudou, entendeu a essência, a visão de negócio, mudou o que precisava visualmente, o nome, produto e etc. Aí sim a gente vai para a comunicação, né? Comunicação digital ou não. Então, o que vai ser comunicado? Quem é esse público e como que a gente vai se conectar com ele? O que ele precisa? E aí determinar mesmo temáticas, né? Como que a gente vai falar, ações que serão feitas. Isso traz muito insumo para a galera do tráfego pago, né? Para a galera das agências de social media e publicidade, porque elas vão receber ali todo um histórico, né, da construção da empresa. Então facilita muito o trabalho de todo mundo. Uma estratégia de branding bem feita facilita e gera mais vendas para o cliente, porque no final é o que ele precisa, né? Então, assim, é uma organização. Eu entro na empresa com uma estratégia de branding, eu organizo a empresa. Eu dou clareza, eles colocam tudo na mesa. Olha, é isso que a sua empresa é isso que a sua empresa faz, e é isso que a sua empresa tem que falar. Então, é isso. Não, e o legal do processo que você falou é que, geralmente, as pessoas, o primeiro passo que eles fazem é comunicar. Só que no seu processo, ele é o último passo que eu comunicar. É o último passo. Porque eu preciso entender para quem que eu estou comunicando e como que eu vou comunicar. Infelizmente, a ascensão das redes sociais e dos gurus aí inverteu um pouco essa questão. Inverteu a pirâmide, né? Inverteu. Ou seja, eu tenho um produto legal, eu tenho um serviço legal, mas a minha comunicação desse produto e serviço não tá legal. Né? E foi por isso que eu trouxe para você a questão deles comunicarem os bastidores. Quando você me perguntou, por onde que uma empresa começa, né? Ou se ela tivesse que fazer alguma coisa para dar esse start, o que ela faria? Começa comunicando esses bastidores. Porque se eu falar para o cliente, olha, esquece rede social, não vamos postar nada por enquanto, para com o tráfego, para tudo. Eles não vão querer, porque assusta também, né? Assusta. Então, a gente consegue tranquilamente fazer em paralelo. Com essa empresa que eu te falei de Minas Gerais, está acontecendo em paralelo, né? Eles continuam, vai mudar até a embalagem dos produtos, as cores, tudo. Então, está acontecendo em paralelo. E eles estão fazendo a comunicação com os distribuidores, vai fazer um evento para contar para todo mundo, né? Então, assim, é um investimento de tempo e de energia e de amor que você coloca ali no processo para você, no final, ter mais resultado. Suzy, infelizmente o nosso tempo está acabando. A gente tinha muito mais assunto, muito mais tema para trás, porque ele é um assunto infinito. Mas para a gente encerrar esse episódio, qual o recado que você daria hoje para esse empresário que quer mudar de patamar, mas ele ainda não conhece a força do branding? Que recado que você daria para esse empresário? Olha, invista. Invista porque vale a pena. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de olhar para o seu negócio, de olhar para a sua marca, de corrigir o que está errado, de melhorar o que pode ser melhorado, porque vale a pena, né? Uma marca, ela precisa existir para durar. E o mercado muda. Então, é normal todo mundo, em algum momento, precisar fazer algumas mudanças, precisar passar por um reposicionamento. Não tenha medo. Dá para fazer isso de uma forma tranquila, saudável e que, no final, vai te trazer mais resultado.
Suzy, muito obrigado por estar conosco aqui Eu que hoje. agradeço. E é um prazer muito grande ter, além do logo, participando da rede de negócios da CIF. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigada. E para vocês que nos acompanham, esse foi mais um episódio do Redcast A CIF e até a próxima. Tchau, tchau.